Apocalipse 10, versículo 1 e 2. Diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão o livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Amém. Grande Deus, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio, Senhor, que temos em poder ler tua palavra. Sabemos que não há dignidade alguma em nós, mas nós reconhecemos a tua graça, Senhor, que nos permite ter e viver este tempo especial. Que tempo maravilhoso é este, Pai. Ó Deus, o tempo onde temos chegado à perfeição da tua palavra. Nossos olhos podem ver, Senhor, tua manifestação. E aqui somos gratos a ti por isto, Senhor. Fale conosco uma vez mais por meio desta palavra que já está aberta, já está revelada, interpretada pelo Senhor. Não temos que interpretá-la, simplesmente aceitá-la, recebê-la com gratidão. Portanto, nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu estava pensando aqui em poder dar um título para esta pequena mensagem. Pensei em noiva perfeita, pensei em a colheita está aqui. Na verdade, não sei. Só sei que a noiva é perfeita e a colheita está aqui. Amém. Então vamos falar um pouco desses dois temas, né? Porque não há colheita se a noiva não chegar à perfeição. Porque a colheita é quando o grão chegou à perfeição. O grão chegou ao amadurecimento. Não há colheita se o grão não estiver maduro, perfeito. Então, a perfeição tem vindo, e é uma expressão do irmão Brana, ele disse isso, vou ler aqui. Ele falou sobre a noiva perfeita e falou sobre a colheita está aqui. Mas antes eu queria ler na mensagem a obra-prima, parágrafo 108, porque nós já temos o conhecimento de que Jesus no Calvário, quando foi morto, que abriu os braços, clamou em alta voz, que do seu lado saiu água, sangue, e ele verteu o seu espírito. Irmão Brana diz que ele estava tirando sua noiva, né? Agora, o que sua noiva tirada de Jesus, porque ela não é tirada de um grupo, de uma organização, um sistema, do seminário, ela é tirada de Jesus. Eu discordo dessa doutrina de que a noiva é tirada de Brana, porque não existe base para afirmar que a noiva é tirada de Brana. Por muito tempo eu criei nisso. Tive que apagar pregações feitas por mim lá atrás que falava sobre isso, né? Porque a noiva não é tirada de Brana. É um erro doutrinário. Essa história de que a noiva é tirada do Apocalipse 10, de 1 a 7, Deus tira a noiva dali para manifestar o 8 a 11, também está errado. Porque a noiva é Apocalipse 10 completo. Apocalipse 10 é a manifestação do Filho do Homem em sua noiva. Ele é revelado por meio de sua noiva em Apocalipse 10. É a noiva, a obra-prima. A noiva palavra. Noiva perfeita. Ele se revela por meio dela. Porque se for assim, a noiva é tirada de Brana, ou de Apocalipse 10, de 1 a 7, vamos fazer de Brana o noivo. Isso não está correto. Porque Brana nunca foi e nunca será noivo.
Brana é noiva, como eu e você, nós somos noiva. Como Paulo é noiva, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana também é noiva. Então, irmão Brana diz no 108, a obra-prima. Agora, por aproximadamente 2000 anos, Deus tem feito dele outra obra-prima. Porque a obra-prima, primeira obra-prima foi feita lá. Cristo, onde foi a plenitude da palavra. Cada profeta veio com uma parte, uma porção. Jesus era toda a palavra. A obra-prima. Ele diz, agora por aproximadamente 2000 anos, Deus tem feito outra vez dele uma obra-prima. Porque ele o golpeou para tirar um pedaço dele, uma parte dele, uma costela, para fazer para ele uma esposa. Então ele tirou dele mesmo uma parte dele. Não de Brana, mas dele. E ele é a palavra. Uma costela dele. Não uma costela de Brana, uma costela dele. Para fazer para ele sua esposa. E agora ele tirou um pedaço fora daquela obra-prima do Calvário, que ele feriu no Calvário. Ele tira a sua noiva do Calvário, uma parte dele, que ele verte água, sangue, ele rende o Espírito. Ele está tirando uma parte dele. Ele disse que foi justamente o Novo Testamento, que ele tirou dele. E o que é o Novo Testamento? A palavra. Não pode ser outra coisa. Tua noiva é a palavra, por isso que ela é a palavra, tanto quanto ele é a palavra. Prosseguindo, ele diz, agora, o Novo Testamento é outra parte a ser cumprida. Olha só. Veja, o Novo Testamento e o Velho Testamento são marido e esposa. Aleluia. O Novo Testamento e o Velho Testamento são marido e esposa. Então, meu irmão, irmãos pela internet, meus amados e queridos irmãos, o Novo Testamento é a esposa dele. Aleluia. O Novo Testamento e o Velho Testamento são marido e esposa, vê? E o novo, reticências. O velho é para apontar para o novo. Vem Cristo, a obra-prima, para cumprir isso. Agora, sua noiva cumpre tudo o que está no Novo Testamento. Amém. Outra obra-prima está em processo. Glória a Deus. Então ele tira dele, no Calvário, o Novo Testamento. Tira dele sua esposa. Porque ele, Jesus, cumpre o Velho Testamento. Por quê? Porque o Velho Testamento falava de Jesus. Todos os profetas vinham falando do Messias, todos. Ele aparece. Oh, meu irmão, minha irmã, agora o Novo Testamento fala da esposa. Aleluia. E ela tem que aparecer. E ela aparece. E ela cumpre o Novo Testamento. Chegar à obra-prima
chegar à perfeição da palavra, lá atrás, cada profeta foi uma parte da palavra. Era Jesus em cada um deles. Era Jesus em José. Era Jesus em Moisés. Era Jesus em Elias, em Eliseu, Jeremias e todos eles. Quando Jesus aparece, aquelas partes completa, a palavra inteira. Aparece o noivo cumprindo o Velho Testamento. Aleluia. E quando você tem um Novo Testamento, você tem os mensageiros cumprindo uma parte, uma porção. Cada mensageiro trazendo uma porção, uma mensagem. É a noiva aparecendo. Mas quando chega o sétimo anjo, quando chega Apocalipse 10, porque as eras é a noiva. Ou não é a noiva? Amém. É o Novo Testamento. E aí você tem essa noiva aparecendo de Paulo, Irineu, Martim, Columba. Quando chega ali em Columba, essa noiva, essa semente é lançada no chão. É enterrada. Mas ela brota com Lutero. Ela cresce com Wesley. E aparece o Wesley ali, o broto com Lutero, a borla com Wesley, a casca com os pentecostais. Mas quando chega a manifestação da obra-prima, o Filho do Homem outra vez, Aleluia. Aleluia. Apocalipse 10, que é ele, o anjo forte descendo, ele vem com a palavra, com toda a palavra. Irmão Brana diz que os 7 selos, quando foi aberto, no tempo do fim, Apocalipse 10, foi para trazer os 7 mistérios que estavam ocultos nas eras. 7 mistérios ocultos nas eras. Veio à tona, foi revelado, porque ele vem com o livro aberto, trazendo 7, não 8, não 6 selos. 7 selos. Por quê 7 selos? Quando ele abriu os 7 selos para João em Patmos, ele abriu o primeiro selo, João viu o cordeiro. Ali abrindo o selo. E ele, quando abre o cordeiro selo para João, em capítulo 6, ele viu um cavalo branco e um cavaleiro montado sobre ele, com uma coroa, seu vitória para vencer. Foi aberto para João. Foi aberto em símbolo. E assim sucessivamente os 7 mistérios. Mas quando chega a obra-prima, a noiva, para ela ser obra-prima, ela não tem que ser uma parte da palavra. Tem que ser toda a palavra. Amém. Porque ele foi obra-prima, toda a palavra. E quando é que ele traz toda a palavra? Não uma parte, não uma mensagem. Por isso que o Brana fala na mensagem de desespero, 54, ele diz as mensagens, as mensagens, as mensagens. Ele diz, se torna toda a palavra quando ele abre os 7 selos. Ele vem e diz que é o próprio Espírito Santo encarnado na sua noiva. Amém. Amém. Isso a faz a obra-prima. Quero ler o 61 da mensagem, a obra-prima ainda. Ele diz, a palavra vivendo em ação. A Bíblia noiva. Opa, Bíblia noiva? Que expressão é essa, irmão Brana? Bíblia noiva. A Bíblia noiva. Não alguma noiva feita pelo homem. A noiva Bíblia. Ferida e aflita de Deus. Nenhuma beleza para que pudéssemos desejá-la. O que acontece com ela? O que aconteceu com ele? A Bíblia noivo, 2000 anos atrás, cumprindo não uma parte, mas toda a palavra que foi prometida, falada sobre ele. A Bíblia noivo,
E diz que ele não havia beleza alguma para que fosse desejado. Isaías profetizou isso. Era como uma raiz de terra seca, sem parecer, sem formosura. E com a noiva acontece o mesmo, porque é outra obra-prima. É ele manifestado nela. Ele diz, a Bíblia noiva, não alguma noiva feita pelo homem. Não tem seminário, não tem religião, grupos. Ela é formada por quem? Pela palavra. Aleluia. Por isso que nós sempre temos que dizer, você não faz parte da noiva se não fizer parte da palavra. Não de um grupo. A noiva Bíblia ferida e aflita de Deus. Nenhuma beleza para que pudéssemos desejá-la. Ferida, aflita de Deus. Quem é? A noiva, a obra-prima. Isto é correto? Ela está sozinha. Aleluia. Amém. Ela está sozinha. Interessante que o Brando não diz ela estará sozinha, como se ela viesse depois dele para ficar sozinha no nosso dia, hoje, a noiva hoje ficar-se sozinha. Não, ela diz, ela está sozinha no tempo dele. Ela está sozinha. Como que ela está sozinha no tempo de Brana, se ela apareceria depois? Segundo a pregação de muitos irmãos, eles não têm revelação de que irmão Brana já era a manifestação da noiva no seu dia. Verdade. A obra-prima. Ela está sozinha. Ela é ferida por todas as denominações. De acordo com Apocalipse 3, ela é ferida e está fora da era da igreja de Laodiceia. Aleluia. Aleluia. Amém. Está, não estará. Está no tempo de Brana. Porque Brana era um membro desta noiva da qual saiu de Laodiceia. Foi a pedra de coroa. E ela já estava sozinha no tempo de Brana, já estava fora de Laodiceia no tempo de Brana. E ela está fora da era da igreja de Laodiceia na qual ela foi criada. Esta igreja foi levantada na era da igreja de Laodiceia. Porque esta é sua casca. Esta é sua casca. Mas se as outras foram reticências, não podem vocês pentecostais verem isso? Se a outra, que era casca, morreu, se aquele outro que era talo morreu, teve que morrer, se aquela borla teve de morrer, da mesma forma deve a casca morrer. Os 3 estágios da organização: talo, bola e casca. 164, obra-prima. Sozinha. Sozinha como o noivo. Sozinha como o noivo. O noivo ficou sozinho? Ficou sozinho. E a noiva também, no tempo de Brana, estava sozinho. Sozinho. Sozinha. A noiva, sozinha como o noivo, rejeitada pelos homens. Nós sabemos, irmãos, que quando o irmão Brana estava na primeira e segunda puxada, curando os enfermos, discernindo os pensamentos, milhares de pessoas estavam lhe acompanhando. Mas quando ele se posicionou na abertura da palavra, na terceira puxada, foi rejeitado. O Brana chega a dizer, na mensagem A Festa das Trombetas, que até a África o estava rejeitando agora. E teve que entrar de forma como um caçador, não como um pregador. Porque eles, as organizações, não queriam recebê-lo mais. Tremendo isso. O que foi isto? Sozinha como um noivo, rejeitada pelos homens, desprezada, rejeitada pelas igrejas. A noiva se coloca desta forma. O que foi isso? É sua obra-prima. É a palavra que ele pode operar através dela e manifestar
pela noiva. Aleluia. Então, meus amados, a noiva, quando chega na abertura da palavra, na revelação dos selos, você tem a noiva, a obra-prima, a noiva palavra, a noiva perfeita. Como disse lá em Pérgamo, ela cai, mas levanta em Sardes com Lutero. Ela cresce com o talo, com a borda de Wesley, e ela então manifesta a casca com os pentecostais. Mas a obra-prima não é talo, não é borla e não é casca. A obra-prima é o grão. E este grão é ele, manifestado na sua noiva. Eles não percebem isso, que o Filho do Homem, ele é revelado, manifestado através da noiva. Aí diz, não é através da noiva, é através do sétimo anjo. E o que o sétimo anjo é? Noiva, meu irmão. Eles querem fazer do sétimo anjo noivo a qualquer custo. Para ter um ministério depois de Brana. Não sei para que isso. Eles querem aparecer. Não, viemos depois de Brana. Estamos aqui com o ministério da noiva. E aí cada grupo pega isto como se fosse eles a noiva. Não, filho. Brana começou esse ministério da obra-prima noiva lá. E aí de lá, este ministério prossegue e vem até o arrebatamento. Não tem outro movimento depois de Brana. Não existe. Aleluia. Amém. Amém. Por quê? Porque em Brana a cabeça chegou. Amém. E não tem outro membro depois da cabeça. Ou tem? Não tem, meu irmão. A cabeça desceu lá em Brana, aclopou no pescoço desse corpo noivo. Agora a cabeça podia girar para um lado e para o outro, ter a visão plena e ordenar este corpo da noiva. Oh, meus irmãos, se tiver outro movimento aqui depois de Brana, é uma outra cabeça que não é desse corpo. Porque esse corpo está perfeito. Amém. Não falta nenhum membro. Não falta nenhum membro. Está tudo completo. Ah, mas eu vim depois de Brana, pastor. Não interessa, eu já estou nele. Amém. Amém, Jesus. Já estamos nele. Então, a obra-prima não é Lutero, não é Wesley, não são pentecostais, nem é Brana, viu, irmão? Na primeira e segunda etapa. A obra-prima é a terceira puxada de Brana na abertura da palavra, na revelação de selos. Quando sobe a pedra de coroa, ali está a obra-prima, meu irmão. A noiva perfeita. Quero ler aqui na mensagem O Tempo da Colheita, pregada pelo irmão Brana, 12 de dezembro de 64, parágrafo 301. Olha o que Brana diz. Como Noé, Moisés, Davi refletiu a vinda deste noivo perfeito, ó, cada um deles vieram refletindo a vinda do noivo perfeito. Assim como Noé, Moisés, Davi refletiu a vinda deste noivo perfeito, da mesma maneira, Lutero, Wesley e os pentecostais refletiram a vinda da noiva perfeita. Aleluia. Aleluia. Lutero, Wesley e os pentecostais refletiram a vinda da noiva perfeita. E a vinda da noiva perfeita aconteceu quando? A palavra Cristo se manifesta nela. Aleluia. Perfeito. Na pedra de coroa, a noiva perfeita. Irmão, não tem aqui nenhum grupo para chegar e trazer a perfeição para a noiva. Não precisamos de um grupo para aperfeiçoar a noiva, porque ela já chegou à perfeição. Aleluia. Glória a Deus. Amém. No tempo de Brana. Acabou a questão. E aí eu vim depois. Estamos ligados a ele, aquele ministério de perfeição.
Oh, meu Deus. Eu fico louco com essas coisas, irmão. 164. A obra-prima. O que ele disse em Apocalipse 10? É lá que está a noiva perfeita. O que ele disse em Apocalipse 10? O que aconteceria? Perceba que Apocalipse 10, meus irmãos, aqui, você pode ler em casa depois, tá Apocalipse 10, viu? Não tá Apocalipse 10 de 1 a 7, dividido em duas partes, como se de 8 a 11 fosse para depois de Brana, não. Como ele disse em Apocalipse 10. Apocalipse 10 é de 1 até o 11. O que ele disse que aconteceria? Para que foi a viagem para Tucson, Arizona, onde está o Monte Pôr do Sol, onde isto apareceu, a nuvem formada de 7 anjos. E houve um grande estrondo, terremoto. Por que que houve um terremoto? Por que que houve um grande estrondo? Irmão Brana pensava que era a sua morte, ele achava que ia morrer na visão, antes de cumprir lá para 62 para trás, ele teve a visão de 7 anjos. E ele não entendeu o que era aquilo. Ele disse que aquela explosão ninguém suportaria. Ele achava que era a morte dele. Quando cumpriu no Monte Pôr do Sol, por que que houve a grande explosão? Houve o grande terremoto, pedras rolaram, porque ele estava lá, clamando com grande voz. Aleluia, aleluia. Assim como no Calvário ele clamou com grande voz, aqui no Monte Pôr do Sol também ele clamou com grande voz. Aí você diz, aonde está isso, pastor? Leia Apocalipse 10, verso 3, e clamou com grande voz, verso 3. Irmão diz que essa voz, que é grande voz, que ele ecoa com grande voz, é a mesma grande voz que ele clamou no Calvário. Aleluia. Leia a mensagem, o arrebatamento, 130 em diante. Na tradução de Goiânia, 83, 85, Irmão diz que ele, quando desce do céu, Jesus, ele cumpre as 3 coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Quem cumpre? Ele, quando desce. E se ele desceu, eu creio que eles querem o alarido separado da voz de arcanjo, separado da trombeta de Deus. A Bruna diz que cumpre ele quando desce. Aí eles creem que ele desceu, mas que ele não cumpriu. Estão crendo em parte. Então veja, o que foi para a viagem para Tucson? No dia da mensagem do 7º anjo. Mensagem do 7º anjo, aí ele diz assim, ó: toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus seria manifestada. Não é parte, viu, irmão? Porque é obra-prima outra vez, não é parte, uma porção, é toda. Toda a palavra de Deus seria manifestada. E quando é que toda a palavra de Deus é manifestada? Na pedra de coroa. Quando o Filho do Homem vem do céu, cumprindo Lucas 17:30, e se revelar por meio de sua noiva. Ele prossegue e diz: o selo, segura isso, irmãos. O selo que todo o talo havia deixado. O selo que todo o talo havia deixado. E o resto? Qual foi o selo que o talo lá para trás deixou? Que não cumpriu? O 7º, Apocalipse 10. O 7º selo, o talo, a borla, a casca, nenhum deles cumpriu o Apocalipse 10, porque eles não eram o 7º anjo. Eles não eram profetas, eram reformadores. Então o selo que todo o talo havia deixado, e a razão e tudo sobre isto seria manifestado, este selo que todo o talo havia deixado, seria manifestado nesse tempo. Nesse tempo. Que tempo? No tempo de Brana, até hoje, até o rapto. Não é isto que a palavra diz? O tempo da colheita, a colheita está aqui. Amém. Amém. Está aqui quando? No tempo de Brana, irmão.
Os irmãos lêem esses parágrafos aqui, o tempo da colheita está aqui. Aí diz assim, o tempo da colheita está aqui, no nosso tempo. Nosso, aqui. Entende? Como se nós fôssemos o grão, nós fomos amadurecidos, nós fôssemos a colheita, e Brana não fizesse parte disto. Eles leem assim, a colheita está aqui. Como se esse está aqui fosse depois de Brana. Não. A colheita está aqui no tempo de Brana. Deu para entender? A colheita está aqui. Ela está bem madura. Está bem madura. Por que ela está bem madura? A colheita está aqui. Por que ela está madura? 170. Por esse motivo aqui, ó. 170, a obra-prima, ele diz assim, ó. A palavra tem se tornado carne. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não é terá depois. Tem no tempo de... A palavra tem se tornado carne, exatamente como ele prometeu em Lucas 17, que é o Filho do Homem. Amém. Em Malaquias 4 e Apocalipse. Então a colheita está aqui por causa disso, porque a palavra tem se tornado carne no tempo de Brana. Oh, meu irmão. E quem é esta palavra, este grão? Quem é este grão? Para a colheita está aqui. Madura. Quero ler o 260 Os Ungidos dos Últimos Dias. Pregada pelo irmão Brana, 25 de julho de 65. Presta atenção, ele diz assim, ó. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, de 1 a 7. Leia quando você chegar em casa. A mensagem do sétimo anjo abrindo os selos. O que é? Não o anjo que é o Filho do Homem. Não o anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Pode você separar isto agora? Separar. O anjo, irmão Brana, do Filho do Homem. Irmão Brana não é o Filho do Homem. Ele diz bem claro, não é o anjo, mensageiro que é o Filho do Homem. Irmão Brana, anjo, mensageiro, não é o Filho do Homem. Mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Amém. Não tem como chegar ao Filho do Homem, ao conhecimento dele, sem passar por Brana. Mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Pode você separar isto agora? É aí que parece ser tão difícil para você. Veja, não o Filho do Homem ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público o Filho do Homem. Aleluia. Por quê? Porque ele deixou a casca. Ele não pode organizar. Amém. É o grão. Ele próprio novamente. Aleluia. É o grão, ele próprio novamente. Se é o grão, ele próprio novamente no tempo de Brana, então a colheita está aqui, no tempo de Brana. Amém. O grão chegou maduro. E quem é este grão? O Filho do Homem. Amém. Aleluia. Verdade. Ele é o grão, ele é a palavra que desce e a manifesta na sua esposa, na sua noiva, esposa, em Brana, encarna-se em Brana, noiva. E por meio dele se revela. Ah, mas Brana partiu, não interessa, nós somos essa esposa na qual ele está manifestado nesse tempo do fim. Desde Brana até o rapto. O sétimo selo prossegue, não terminou. Aleluia. Quando é que o sétimo selo termina? No arrebatamento. Oh, meus irmãos, não é maravilhoso isso? Amém. Amém. Então, Apocalipse 10 é a obra-prima de Deus. Amém. Que obra-prima, irmão? Esta obra-prima, a palavra manifestada, onde o livro está aberto e você pode vê-lo revelado por meio de sua esposa. Não tem como dizer que não é ele nela. Não tem. Porque se não for ele nela,
você vai dizer que ela tem dignidade de pegar este livro dos selos e abri-lo. Irmão, com que dignidade William Branham, no Tabernáculo Branham, abre livro? Com que dignidade? Para nós. Com que dignidade Branham aparece no Tabernáculo Branham dizendo o que é o primeiro, o que é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo selo? Com que dignidade? Branham não tinha dignidade nenhuma, porque Branham era um pecador como todos nós somos. Então, o digno daquele que João estava chorando no capítulo 5, que é a brecha entre as eras e os selos, que está colocado ali matematicamente, como Branham diz, ele. Já pensou, irmão? Toda a humanidade perdida. Tudo estava perdido. Tudo estava perdido. Como Branham diz, tudo estava perdido. Porque o livro estava selado com 7 selos. E ninguém era digno nem de ler, nem de olhar para ele. João disse que olhou no céu, ninguém digno. Agora imagina no céu ninguém digno. Os anjos nunca pecaram, não sabem o que é mentir. O anjo não sabe o que é prostituir. O anjo não sabe o que é beber cachaça. O anjo não sabe o que é pecado humano. Todavia, nem os anjos eram dignos. Na terra, os vivos, ninguém é digno. Debaixo da terra, os mortos, ninguém digno. Ninguém era digno no céu, na terra, nem debaixo da terra. Aí João ficou desesperado. E agora? Está tudo perdido, como Branham diz. Aí a voz vem e ecoa. João! Não chore, João. Eis aqui o leão. E ele venceu para abrir o livro. Ele venceu para abrir o livro. Aleluia. Não foi Branham, não foi eu, não foi você. Ele venceu para abrir o livro. E esse é o motivo, irmão, dele ter morrido no Calvário e ter subido. Ele subiu, foi para isso, para pegar o livro. Aleluia. O documento de propriedade da vida eterna. Aleluia. Ele tinha que pegá-lo. Ele tinha que pegá-lo. Aí João vai ver o leão que ele venceu, ele viu o cordeiro ensanguentado, como tendo sido morto, 7 pontas, 7 olhos, os quais são os 7 espíritos de Deus enviados à terra. Quem era esses 7 espíritos? Era a noiva Novo Testamento. Amém. O Novo Testamento. Desses 2000 anos. É Novo Testamento. Sendo cumprido. Ah, meu irmão. Quando chega em 63, aquelas mensagens de cada mensageiro, ela é juntada. Verdade. É juntado tudo na manifestação do Filho do Homem, na terceira puxada. Sim, você tem tudo que Paulo pregou, tudo que os mensageiros pregaram, Lutero, justificação, tem justificação. Santificação de Wesley, tem santificação. Cremos na justificação, cremos na santificação, cremos nos dons. Sim. Amém. Só que isso não é o suficiente, tinha que vir a palavra, a obra-prima, os selos. O anjo forte, o Filho do Homem, tinha que aparecer nessa noiva para torná-la perfeita, manifestada na terra outra vez. Aleluia. E ela ser desprezada, oprimida, machucada, ferida, como ele foi. Oh, meus irmãos, Aleluia. isso é maravilhoso. Saber que esta noiva tem chegado à plenitude da palavra. Então, Branham diz que tudo que o noivo cumpriu no Velho Testamento,
A outra parte é o Novo Testamento a ser cumprido. E diz, e ela cumpre o Novo Testamento, porque o Velho Testamento e o Novo são marido e esposa. E quando é que ele casa com esse Novo Testamento? Quando é que ele casa com esta noiva? Senão quando ele desce do céu para casar com ela. E não só casar, se unir nessa intimidade, meu irmão. Nesse ato sexual, espiritual, com a parte mais profunda da palavra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E ele tinha que ele subiu para pegar, selado com selos, é o livro da redenção. Quando ele vem do céu com o livro aberto, está vindo com o livro da redenção. E tudo que ele redimira estava escrito nesse livro. Tudo pelo que ele morreu estava escrito nesse livro. E ele não poderia deixar seu assento mediador, quer dizer, sair do trono, até que ele tivesse completamente redimido. E ele não poderia redimir na cruz. Por quê? Porque eles, seus eleitos, estavam predestinados no livro da vida do Cordeiro. E ele tinha que ficar ali como intercessor para fazer intercessões até que a última pessoa tivesse terminada. Porém, um dia ele se levantou dali, surgiu. Onde estava o livro? Ainda estava com o dono original, o Deus Todo-Poderoso. E João em volta olhou e chorou porque não havia ninguém digno nem mesmo de olhar para o livro e principalmente abrir os selos para revelar o que era o mistério de Deus. 141, presta atenção agora. Os mistérios de Deus nos 7 selos, quando estes 7 selos foram abertos. Foi aberto? Amém. E desce com o livro aberto. Apocalipse 10, 1. Quando estes 7 selos foram abertos, isso abriu a Bíblia inteira. Os 7 selos, ela retinha os 7 mistérios. Ô irmão, pela internet, 7 mistérios, viu? Não é 12 mistérios, 15 mistérios, 20 mistérios. 7 mistérios. Aleluia. Amém. 7 mistérios. Vocês estão confundindo os acontecimentos que cumprem com a abertura do selo. Porque quando o selo é aberto, o que acontece? O cordeiro sai do trono. Ele tem que vir para a terra, converter em leão. Isso acontece. Quando o 7º selo é aberto, Apocalipse 10, o último eleito entra e toma o livro. E os mistérios são revelados, diz o irmão Brana. Isso é o acontecimento que acompanha o 7º selo. Amém. Quando o 7º selo é aberto, a era termina. Acontecimentos que acompanham o 7º selo, quando ele é aberto. Quando o 7º selo é aberto, sabe o que acontece? Você tem 7 trovões, que é o avivamento da noiva. Vai conferindo, vai enumerando aí quantos vão ser. Quando o 7º selo é aberto, o que acontece? O Filho do Homem desce para a terra. Vai conferindo. Vai dar mais de 15, 20. Que vocês dizem que isso é 7 trovões. A era terminou. O tempo acabou. O Filho do Homem já veio. Isso são 7 trovões. Não são 7 trovões. Isso são acontecimentos que cumprem com a abertura do 7º selo. Amém. Amém. Verdade. Assim como abriu o primeiro selo, o Papa apareceu. Foi coroado. São acontecimentos que acompanham o primeiro selo. Aleluia. Glória a Deus. Quando abre o 2º selo, você tem cavaleiro montado no cavalo vermelho. Aí você vê a Igreja Católica matando mais de 68 milhões de cristãos. Acompanhamentos, acontecimentos que acompanham o 2º selo. Cada selo, irmão, você vê um cumprimento disso manifestado na terra, que acompanha cada selo. E o 7º não é diferente. Quando ele é aberto, irmão, a era termina, o tempo acaba, o cordeiro sai do trono, conversa o leão, o Filho do Homem aparece, 7 trovões são as suas vozes, são acompanhamentos, cumprimentos que acompanham o 7º selo. E vocês estão confundindo cumprimentos
acompanhamento do sétimo selo com 7 trovões. Não, 7 trovões são 7 selos, símbolos, 7 mistérios, revelados quando o sétimo selo é aberto. Amém. Amém. Você não entende isso? Então veja, ele abriu a Bíblia inteira, os 7 selos. Aleluia. Ela foi selada com 7 mistérios. Quais são os 7 mistérios? Diga para mim, 7 mistérios que selavam a Bíblia. Nestes 7 selos, retinha o mistério inteiro dela, da Bíblia. E diz assim, ó. E estes 7 selos era o livro da redenção. Segura isto. O Novo Testamento. Aleluia. Aleluia. Amém. Este livro, este livro dos 7 selos, que continha um mistério, 7 mistérios, vamos dizer o livro da redenção, e o Novo, ele é o Novo Testamento. Oh, irmão, sabe o que é isso aqui? O livro da redenção, o Novo Testamento. Aleluia. Glória a Deus. O Novo Testamento. Livro da redenção. Leia lá na Bíblia. Vou citar para você não dizer que estou mentindo. Almas estão em prisão agora, do 139 ao 141. O livro da redenção, o Novo Testamento. Sabe por quê que é o livro da redenção, o Novo Testamento? Porque aqui está, desde até chegar ao 7º selo, Apocalipse 10, o último selo, quando ela chega à perfeição da palavra, a obra-prima, a plenitude, Deus manifestado na sua plenitude, é a deidade corporalmente manifestada outra vez. Aleluia.